o navio, ele só se afunda depois que entra água nele. O que afunda o navio não é a quantidade de água que está fora do navio, é a quantidade de água que está dentro do navio. Então, a gente vê navios gigantes singrando os oceanos e a gente não vê-los afundando. Então, o que seria o buraco do navio? Qual seria o buraco que faria um navio afundar? Seria justamente você não vigiar o que as pessoas falam para você e aquilo que você absorve das outras pessoas. O navio afunda quando você não estanca o buraco que existe na sua mente, onde todo mundo entra. Vocês vão lembrar aí que houve uma época no Brasil onde existia delivery, né? Delivery não, self-service. Faz tempo que eu não vou no self-service, né? Desde que eu tive a quarentena, que eu não vou no self-service. E quando a gente lembra do self-service, tem uma coisa que eu sempre falo, né? No self-service, você nunca deixa a pessoa da frente, fazer o seu prato, nem a pessoa de trás fazer o seu prato. Quem faz o prato é você, né? Isso é uma coisa que a gente nunca vai permitir que o da frente diga, vou colocar o cachofra aí no seu prato. Você devia colocar essa cenoura, você devia colocar esse bacon aqui. Quem dirige o seu prato, quem faz o seu prato é você no restaurante self-service. Só que, mentalmente, não é assim. Mentalmente, a gente entrega a nossa programação mental, a gente entrega para a TV, a gente entrega para um amigo pessimista, um amigo negativo, né? Um colega, uma pessoa que não agrega uma energia muito boa. E aí a gente, por não estar vigiando esse nosso cérebro, a gente deixa com que a água da crise, que é externa, entre na nossa mente. E depois que entra, aí é complicado, porque eu sou especialista em programação neurolinguística, né? Programação neurolinguística é uma disciplina que estuda a relação entre o que você fala, que é a linguística, o que você pensa, que é a neuro, e essas duas palavras, o que eu falo e o que eu penso, determina a minha vida. Determina a minha vida. Então, se a gente não vigiar o que a gente escuta e o que a gente fala, a gente acaba submergindo nessa onda de negatividade e frustração. Marcos, as pessoas estão morrendo. Sim, as pessoas estão morrendo. Marcos, a doença está matando milhares de pessoas e as UTIs estão lotadas. Sim, a UTI está lotada, as pessoas estão morrendo. Muitas pessoas que estão assistindo aqui têm algum parente que já se acometeu e eu torço para que nenhum mais se acometa do Covid nem morra do Covid. Agora, o que não dá é para a gente se inundar dessa baixa vontade, dessa baixa energia, a gente não tem mais força sequer para sair da cama. Tem pessoas hoje que não estão com Covid, mas não conseguem sair de uma cama, não conseguem sair do sofá, não conseguem literalmente sair de onde estão. Elas estão presas, elas estão em crise, entendeu? É diferente quando existe uma crise fora e uma crise na minha cabeça. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando surgiu o corona foi o seguinte: o primeiro cuidado que eu tenho que ter é com a minha cabeça, vigiar a minha sanidade mental. Se eu não tiver equilíbrio mental e eu sou um pai de família, como é que eu vou ter equilíbrio para conduzir minha família? Segunda coisa, eu vou ter que me adaptar. Não dá para a versão velha do Marcos continuar sendo uma versão velha, porque a situação é nova, o problema é novo, eu tenho que me adaptar. Eu tive que mudar como todos vocês. A gente teve que se adaptar a tudo. Então, se você não tem uma sanidade mental, você pira. Então, para os engenheiros que estão assistindo essa live, engenheiros civis, eles fazem planejamento, não, eles fazem um tratamento nas obras, eles fazem uma preservação das estruturas, eles fazem manutenções preventivas nas construções, seja em pontes, edifícios, torres. Os engenheiros elétricos, eles fazem também, eles fazem vamos fazer uma manutenção preventiva numa estação de transferência de energia elétrica, vamos limpar os nossos equipamentos, vamos limpar a nossa planta industrial. O engenheiro mecânico, a mesma coisa. Faz prevenção em tudo que é peça, máquina de uma indústria ou daquela empresa que ele trabalha. Se nós, engenheiros, fazemos preservação de máquinas, por que nós não vamos fazer a preservação e a manutenção preventiva do nosso cérebro, que é a máquina mais poderosa que existe no universo? A máquina mais poderosa não é um telescópio, um robô, não é uma estação espacial que está lá no planeta, não é um carro movido a hidrogênio líquido, não. A máquina mais poderosa é a máquina que produziu tudo isso, é o cérebro da gente. Então, se a gente tiver uma sanidade mental e a gente fizer uma preservação aqui, uma manutenção preventiva, a gente vai mais adiante, tá?
E como é manutenção preventiva? Primeira coisa, as crenças. Você, muita atenção, vigie suas crenças. Tem pessoas que são programadas para não obter sucesso. Tem pessoas que são programadas para o fracasso. Então, às vezes, nem precisa de uma crise para ela ir para o fracasso. Tem empresas que estão fechando agora? Tem. Infelizmente, nossos colegas, alguns vão perder emprego, outros a empresa vai falir. Mas muitos deles já estavam condenados a empresa fechar, o emprego perder, já estavam condenados. Isso ia acontecer talvez esse ano ainda. Eles não sabem, tá? Mas o Covid só antecipou algo que ia acontecer lá na frente. Então, a crise nos ensina a nós mudarmos o que a gente está fazendo. Então, primeiro vigiar. Vigiar a tua programação mental. Eu, particularmente, eu vivo de palestra. Eu faturei zero nos últimos 2 meses e meio em palestras presenciais, porque não teve mais palestra presencial, porque os hotéis estavam fechados, não existia aglomeração de pessoas e muito menos não tinha nem como chegar nas cidades porque não tinha voos. E aí o que foi que eu fiz? Sentei para reclamar? Sentei para chorar? Não, eu assimilei o golpe durante 2 semanas, mais ou menos, e disse, e agora? Ferrou, o que eu vou fazer? Eu vivo de aglomerações, tá? Como muita gente vive. E agora, José, a festa acabou? Não, a festa não acabou. Eu falo sempre que a vida é um jogo onde Deus dá as cartas e você faz a jogada. Então, eu digo que a vida é um misto entre livre-arbítrio e destino. Tá? Foi destino para todos que tivesse o Covid. Né? Para todos. O Covid apareceu para todo mundo. 1/3 da população teve que ficar em casa, praticamente. Então, o que você vai fazer nessa hora? Não dá para você ser a versão antiga de si mesmo, nem dá para chorar, nem dá para culpar. Eu falo sempre que nunca terceirize o seu sucesso. Eu não posso terceirizar o meu sucesso. Eu não posso entregar o meu sucesso, o dinheiro que eu ganho todo mês para pagar as contas, na mão da minha esposa, do prefeito, do governador, do presidente Bolsonaro ou do presidente lá da Organização Mundial da Saúde. Eu assumi a responsabilidade que eu tinha, então eu fiz basicamente o seguinte, eu repensei. Não, a primeira coisa, eu ressignifiquei a crise, que é importante. Tá? Ressignificar a crise é o quê? O que a crise te trouxe de bom? Então, no meu caso, eu vou falar. Eu viajo 20 dias por mês fazendo palestra pelo mundo. 20 dias, tá? É tão louco minha vida que tem dia que eu vou na Guatemala, faço um bate-volta, faço uma palestra lá, volto no dia seguinte e vou lá para o interior de Pernambuco, para o sertão, fazer uma palestra, depois eu vou para Manaus e volto para cá. É uma loucura. Então, 20 dias longe do meu filho e da minha esposa. O que a Corona fez por mim? Eu estou com mais tempo com meu filho, estou com mais tempo para educá-lo, estou com mais tempo para brincar com ele, estou com mais tempo para conhecer melhor minha esposa. Tá certo que eu perdi nesse tempo a impressão digital, porque de tanto que eu lavei prata aqui em casa para a patroa, eu já estou sem impressão digital, não estou nem conseguindo usar mais a impressão digital nos equipamentos. Mas o que foi que eu fiz? Eu tirei a lição. Eu disse assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou ver essa pandemia como uma oportunidade para eu ir para o mundo online. O Marcos Souza não tinha curso online, eu não tinha nada online. Então eu pensei, por que eu não tenho nada online? Porque eu nunca tive tempo para parar para fazer. Então, uma coisa que eu ressignifiquei nessa crise foi o seguinte, a crise veio para me dar mais tempo para eu fazer coisas que eu não fazia antes, porque eu não tinha tempo. Olha que legal. A crise veio para me ensinar que eu teria que fazer algumas coisas que antes eu não faria, porque eu não tinha tempo, e agora eu tinha tempo. E aí eu fiz 2 cursos online e ainda escrevi um livro. E por que eu escrevi um livro? Né? Logicamente, são poucos que gostam de ler e escrever um livro. Mas eu escrevi um livro justamente sobre venda emocional. Como conduzir sua emoção, como você conduzir sua mente. Porque onde está a sua emoção, está a tua energia, está o teu tempo e está o teu foco. Vou repetir. Por isso que é vigiar. Aonde está sua energia mental e emocional, está o seu tempo, sua energia e o seu foco. Por isso que aí a gente começa a segunda letra, que é a letra I, de sermos inteligentes. Né? Que engenheiro é esse que na hora que aparece a crise o engenheiro paralisa? Que engenheiro é esse? A gente estudou 5 anos para quê na universidade? Né? O que adiantou a gente ler aquele monte de letras e números e fórmula? Né? O que adiantou? Outro dia eu estava até brincando com um colega meu, que ele falou, Marcos, como é que você fez na crise? Eu falei, cara, eu criei a transformada do Marcos. Porque na faculdade eu estudei transformada de Fourier, transformada de Laplace, né? Tem várias transformadas, né? No eletromagnetismo tem um monte. De Max Planck, tem tudo. Tudo que era cientista famoso inventou uma transformada, né?
E eu falei, por que não eu fazer uma transformada do Marcos na vida real? Porque na vida real não tem brincadeira. A vida real não é provinha de marcar X, marcar correta, marcar incorreta, 1 e 2 é verdadeiro. Não tem isso, cara. A vida real não tem slides, não tem gráficos coloridos. A vida real é você e acabou ali. Né? É você com um monte de peão numa obra do interior do mundo, é você numa mineração, enfiado num buraco qualquer, é você com um projeto de rede elétrica, que se você errar, vai ficar 10 cidades sem energia elétrica durante 3 dias. Então, a vida real é dura. Então, nós, engenheiros, nós somos guerreiros, nós somos extraordinários. Nós temos que ser inteligentes. A inteligência vem na hora da dificuldade. E aí, o que foi que eu fiz? Eu me transformei, literalmente me transformei. Fui para o mundo online, comecei a gravar cursos online, passei esse conhecimento que eu tenho para o mundo online, contratei um cara, me gravou, eu filmei e hoje eu estou vendendo meus cursos online. Tá? Não faturei o que eu faturava, né, logicamente, mas hoje mesmo eu acabei de fazer uma palestra agora, em espanhol, para uma empresa da Argentina que transmitiu para vários países da América Latina e Espanha. Né? Então, bem ou mal, eu tive que diminuir meu faturamento, mas eu abri um novo segmento. Olha que legal. Eu caí o meu faturamento presencial, mas eu comecei um novo segmento online. E aí vem as oportunidades para os engenheiros que estão aí assistindo. Vai ter engenheiro, por exemplo, que vai surgir, engenheiro eletrônico, vai surgir aí milhões de oportunidades. Mas esse engenheiro, ele não vai ver uma sequer se ele tiver com o navio afundado, se estiver entrando água na mente dele. Ele vai submergir aqui mentalmente e acabou. Ele não vai enxergar uma oportunidade. Hoje mesmo eu vi uma reportagem, hoje não, antes de ontem, né? Antes de ontem eu vi uma reportagem o seguinte: vários locais vão ter que controlar pessoas, acesso de pessoas. Então nós temos o problema de engenharia. Como controlar acesso de pessoas? De forma que não tenha briga, não tenha confusão e seja um processo transparente. Aí vai o engenheiro elétrico e fala o seguinte: cara, já tem câmeras no mercado, já tem software que analisa o número de pessoas, contagem de pessoas, já tem software, já tem empresa de display que põe uma TV assim em pé e mostra um display. E o que eu vou fazer? Ele integrou. O engenheiro simples integrou. Ele pegou uma TV, girou na vertical, uma TV de 40 polegadas, colocou uma câmera filmando a entrada de um shopping, de um hospital, de uma loja. Ele contratou a empresa de software, que é software as a service, você paga à medida que vai usando, né? Diárias ou mensalidades. E agora o que ele faz? Igual essa câmera do celular. Cada pessoa que entra na loja, ele aumenta um número. Cada pessoa que sai, ele diminui o número. E mais ainda, ele foi mais além. Ele falou, já que o software é bom, eu vou investir no software para informar quem é a pessoa que está entrando. Se é homem, se é mulher. Esse software de análise de imagem, por exemplo, do amigo meu, inclusive até já sugiro, chama Avante a empresa, fazer um jabá para ele, para ajudar ele. Essa Avante, eles conseguiram um software que diz a idade da pessoa. Eu fiquei na frente da câmera e a câmera me olhou e falou, eu tenho 44 anos, eu sou de 75. A câmera olhou para mim e falou assim, 42. Me deu até dois anos de vantagem. Eu acho que é ele que fez. Ele bota no algoritmo lá para diminuir 2 anos da leitura real. Entendeu? Para ganhar o cliente. Então, veja só. Aí é um problema onde o engenheiro aplicou o seu conhecimento. E, às vezes, gente, não precisa nem a gente inventar uma roda nova. É só reinventar a roda está pronta. Então, a gente tem que ter o quê? O pensamento. Por isso que esse tema é muito importante. Não vai haver oportunidade se você não for inteligente hoje. Vigiar primeiro, ser inteligente para enxergar oportunidades e agir. Por exemplo, se o pessoal fala assim, ó, não pode mais tocar nos objetos. A tecnologia touchless, ou seja, tudo aquilo que você não precisa mais tocar, vai vender muito. É tanto que agora passou em Ponta Grossa, numa igreja, um sistema onde a pessoa chega para ela desinfectar a mão com álcool, ela não aperta em nada, nem cotovelo, nem toca com o nariz, com essa parte do braço. Não, ele simplesmente vem com o sapato e pisa no pedal. Aí o pedal você pisou, aí cai a gotinha definida, certa para sua mão. Você higienizou sua mão, desinfectou sua mão, aí você entra num corredor, esse corredor passa uns jatinhos em várias alturas, né? O jatinho de um líquido que desinfecta a sua roupa, né? Aí você entra na igreja. Gente, eu estou falando de uma igreja católica. Passou no jornal agora, ontem, em Ponta Grossa. Ponta Grossa. E aí o cara perguntou para o padre, mas como é que você controla o acesso, o número de pessoas? Ele falou, não, eu coloco um espaço entre uma cadeira e outra, de 1,5 metro. A gente já fez
a mudança na igreja e a gente contou quantas pessoas caberiam sentadas. E aí deu, por exemplo, sei lá, 600 pessoas. Aí todo dia tem um convite virtual para a missa. Então, quem quiser ir na igreja, acessa o site, baixa o convite virtual, ganha o número, e aí esse número já está lá o seu nome. Quando você chegar lá, você entra na igreja. Quem não tiver o acesso virtual, infelizmente, não pode participar. Então, preste atenção, gente. Um padre na igreja católica fez isso. Então, nós que somos engenheiros, o que a gente pode fazer, cara? Se o padre é programado para rezar, está fazendo essa engenharia toda, imagine nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, literalmente, cara, assumir a pancada, se reinventar, repensar o nosso negócio. Vai ter engenheiro civil aí que vai ter muita oportunidade. Só para vocês terem uma ideia, sabe o que os hotéis estão fazendo agora? Os hotéis estão com quartos parados, concorda? Então, um cara que tem lá, sei lá, um hotel Mercury, um hotel Ibis da vida, ele está com 500 quartos parados. Ele alugou alguns para os médicos da Secretaria de Saúde, o governador colocou alguns quartos para os médicos que estão impossibilitados de visitar a família, tem que dormir em algum lugar. Mas, por outro lado, os hotéis estão pensando no seguinte, cara, eu não estou no mercado de hospedagem de pessoas, eu estou no mercado de abrigar pessoas. Olha que diferença, eu não estou no mercado de hospedagem, que o cara vai lá dormir, eu estou no mercado de abrigar. Se eu tenho um monte de quarto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um corredor inteiro e vou transformar um quarto em home office. Olha que legal. Então, você está num apartamento ali, ó, você está trabalhando, né? Só que é chato. Quem já trabalhou em hotel sabe. Falta tomada, falta extensão, falta um Wi-Fi legal. Não tem uma ergometria. Ergometria, é isso, ergometria, né? Não, ergonomia. Falta uma ergonomia legal para você trabalhar. Então, o que o hotel fez? Transformou um quarto inteiro, um corredor inteiro em home office. Mudou os móveis, mudou mesa, colocou computadores para a gente que não tem notebook, montou uma rede de velocidade boa, entendeu? Então, é reinvenção, cara. Você tem que reinventar, não adianta. Então, nós temos que usar essa inteligência. Nós somos inteligentes. Nós temos 82 bilhões de neurônios, né? Não me pergunto quem contou e como contaram, mas é uma aproximação que fizeram através de aqueles equipamentos de radiofrequência, né? Que faz a leitura do cérebro, né? Então, assim, aliás, de ressonância magnética, não de radiofrequência, equipamentos de ressonância magnética, tá? Funcional. Então, se a gente tem 80 bilhões de neurônios, a gente vai ocupar 80 bilhões de neurônios ficando 3 horas vendo notícia negativa na TV? Não, cara. Negativo. Não. Inclusive, o IEP tem a obrigação de unir a experiência dos engenheiros que estão aí aposentados, que já ralaram muito, que têm muita experiência, que já resolveram problemas muito piores do que tem agora, mas muito pior. Se conversar com essa turma aí de cabelo branco aí, os problemas que tem hoje não chega nem perto do que tinha 30 anos atrás. Hoje tem recurso, antigamente não tinha recurso. Antigamente você tinha que inventar o recurso, não tinha recurso. Hoje tem recurso. Hoje tem recurso de hardware, de software, de peopleware, tem tudo aí. Então, nós temos que ser inteligentes. E o que a gente deve fazer? Pega essas 3 horas que a gente tem livre, sei lá, à noite, ou o tempo que tem em casa, estuda. Pega livro de filosofia, pega livro de estudo. Só para vocês terem ideia, eu vou mostrar um livro aqui que eu peguei. Bem diferente um livro. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Um livro, ó. Um livro que eu recomendo, né? Do Yuval Noah Harari, né? A história, uma breve história da humanidade, tá bom? Isso aqui, bicho, eu devorei esse livro. Em vez de uma maratona Netflix, eu fui lá e devorei esse livro, porque ele ensina todos os problemas que os homens tiveram, desde quando descobriram o fogo até chegar hoje. Então, a trajetória da humanidade, né? Uma coisa que eu aprendi nesse livro, nunca diga para você mesmo e para Deus que você tem um grande problema. Ao contrário, diga para o problema que você tem um grande Deus e você é grande demais, cara. Nós somos feitos à semelhança de Deus. Nós temos uma máquina perfeita. A questão é que a gente tem que estar pronto para usar, né? E aí vem o que é inteligência. Eu imagino o seguinte, já que eu vou continuar na água, já que eu falei que depressão, tristeza, crise é quando a água entra no navio e afunda, digamos que em vez do navio você está num bote pequeno agora, porque a crise afetou todo mundo, né? A crise é um maremoto gigante que veio no mar, assim, aqueles maremotos gigantes,
E aí tinha gente num barco com 2 remos, outro barco à vela, outro num iate, outro num transatlântico, outro num cargueiro. Cada um tem o seu navio tamanho diferente, né? Mas imagina que todos nós estamos num barco com 2 remos. Digamos que a gente está ferrado. A gente quebrou, faliu, tá mal pra caramba, né? Eu vou contar uma história para vocês que eu me emociono sempre, porque eu sou filho de um motorista de ônibus da Itapemirim, né? Seu Antônio Isidro e Dona Tereza, que é uma dona de casa. Tiveram 11 filhos, né? Eu sou o 11º filho, nasci no Piauí, fui criado na Paraíba desde os 2 anos de idade até os 21. E aí meu pai sempre falava uma coisa para mim. Meu pai falava: filho, eu vou ralar muito, eu não tive estudo, mas eu vou ralar muito para que você estude. E me perguntava assim, quanto que é a média na escola? Eu falava 7. Ele falava: tudo bem, a média lá é 7, mas aqui em casa é 8,5. 8,5. Então, quando você tira uma nota abaixo de 8,5, acima de 7, você vai ter que se ver comigo. Mas por que, papai? Não é 7 a média? Ele falou: não, 7 é a média para os outros. Aqui em casa, você tem que estar acima da média dos outros. Porque na vida é assim, se você for mediano, você vai ser medíocre. Então, você tem que estar acima da média. Senão, você não vai se destacar. Então, a exigência começa aqui em casa. E principalmente porque você só faz estudar. E se você só faz estudar, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, né? E aí eu aprendi com meu pai uma coisa. Ele falou assim: meu filho, qual curso você vai fazer? Aí eu falei: papai, eu vou fazer engenharia elétrica, né? Inclusive, graças a um grande professor, que eu tive um professor de física que me fez... Eu me apaixonei pela eletromagnetismo, 3º ano, por física, graças a um professor que ensinava muito bem, que tinha paixão pelo que fazia, que tinha vontade, ardor, que tinha uma chama acesa do entusiasmo para ensinar física, né? Professor Alexandre, entendeu? Então, aí eu disse: meu pai, eu vou fazer engenharia. Ele falou: muito bem, meu filho. Muito bem. Faça engenharia, porque assim, ó, tudo que você aprender, aliás, tudo que você conquistar um dia, alguém pode tirar de você. Eles podem tirar o teu carro, podem tirar o teu apartamento, eles podem tirar a tua família, teu filho, tua esposa, eles podem tirar um casamento. Por exemplo, eu sou divorciado, então já me tiraram a esposa, tiraram o filho, porque ela fica com a mãe e a gente fica com guarda compartilhada. Mas meu pai olhou para mim e falou assim: eles podem tirar tudo de você. Você um dia pode estar debaixo de um viaduto, mas você vai olhar para cima na miséria e na desgraça, você vai olhar para a base e vai olhar para aquela estrutura do viaduto e vai lembrar da sua disciplina de estrutura. Você vai dizer assim: olha lá, olha o equilíbrio ali instável, olha lá as forças, ó, você vai lembrar. Você vai estar olhando uma estação elétrica, uma transmissão, um poste, você vai saber a corrente que está passando ali, você vai saber como é que foi gerada essa energia elétrica, o que é um motor. Você nunca vai esquecer isso na sua vida. Você pode esquecer uma fórmula, mas você vai jamais esquecer o que te fez engenheiro. Então, isso que eu quero lembrar a vocês. Não importa onde vocês estejam, importa o que vocês são. Nós somos engenheiros, não importa onde a gente esteja. Se a gente está na crise, nós somos engenheiros na crise. Se a gente está na miséria, nós somos miseráveis, mas nós somos engenheiros e vamos reerguer. Outra coisa que o meu pai ele era professor de jiu-jitsu. Né? O pessoal está comentando aqui, o Nelson falou: leia também o livro Homo Deus. Isso, já me sugeriram esse livro, é do mesmo autor, é o próximo livro que eu vou ler. Exatamente. E meu pai era professor de jiu-jitsu, faixa preta, né? E meu pai ensinava jiu-jitsu e judô. E eu fiz judô quando era pequeno. E uma coisa que eu aprendi no judô, e eu fiz muitos anos de jiu-jitsu também. Uma coisa que eu aprendi no judô foi muito importante, foi que o judô ensina a gente, primeiro, a cair, sem se quebrar todo, sem se machucar, sem se morrer, né? E segundo, o judô ensina você que se você cair 1000 vezes, você vai levantar 1000 vezes. Para você, o cara aqui do judô que cai 1000 vezes, ele só não levanta se arrancar as pernas, arrancar os braços e olhe lá se ele ainda consegue enfiar a testa no chão e se equilibrar e subir. Por quê? Porque o cara do judô foi programado para levantar 1000 vezes se ele cair 1000 vezes. Então, isso eu levo para a vida. A gente tem que levantar. E para levantar, a gente tem 2 remos. Tá? A inteligência vem em 2 remos. Um é a motivação, por isso que é vigiar. Tem até o grande provérbio lá da Bíblia: vigiar e orar, né? Não adianta só orar e esquecer de vigiar. Não adianta só vigiar e também não orar. Então, é importante a fé nessa hora também. A gente se apega a Deus e Deus dá uma força para a gente. Então, a motivação é importante. Inclusive, eu gosto muito de uma palavra que eu trago aqui, que é entusiasmo, né? Toda vez que a minha vida está mal, eu cultivo entusiasmo. Eu procuro entusiasmo na minha vida. Por quê? Entusiasmo significa em teus asmo.
asmo é sopro, teus é Deus e em é dentro. Se eu tenho entusiasmo, eu tenho o sopro de Deus dentro de mim. Olha só que legal. Sopro de Deus dentro de mim. Eu tenho entusiasmo, enteosasmo. Eu sempre procuro cultivar entusiasmo na minha vida, em tudo que eu faço. Tudo que eu faço. No livro que eu escrevo, no curso que eu dou, na palestra que eu dou. Por quê? Porque quando a gente tem entusiasmo, nós nos tornamos faróis. E o farol é motivado. O farol é aquela construção que ilumina a escuridão, que salva os marinheiros, salva os marujos. Ele ilumina. Está uma escuridão danada no mar e o farol está iluminando lá o caminho para o porto seguro, né? E mostrando onde estão as rochas para ele manter distância. Nós temos que ser um farol. Tem pessoas que pegam o remo da motivação, e em vez de ser farol, ela fala assim, tá, cara, eu não estou a fim de remar hoje, mas eu vou encostar em alguém que reme por mim. Então ele encosta num farol. Essa pessoa chama de espelho. Ela reflete a energia do farol. Então, no dia que você não for um farol, seja um espelho para refletir a luz e o brilho de um farol. Então, se você tem 3 engenheiros amigos seus, 2 estão negativos, encosta no que está positivo, que tem uma centelha de vibração positiva, junta com os 2 e tenta trazer um dos outros 2 para o mundo da luz. O que não dá é você se juntar com os 2 que estão negativos, ficar 3 negativos numa reunião e só um, coitado, um farol no meio da reunião. Esse é o momento da gente, nas reuniões virtuais, nas reuniões das empresas, nas reuniões com os clientes, dar as mãos mesmo, dizer assim, ó, gente, a gente está no mesmo barco aí, entendeu? A gente tem que se unir, né? Buscar energia, trocar ideia, ser humilde também, né? Nessa hora. Daqui a pouco eu falo de humildade, que é importante. E a única coisa que você não pode fazer, que não pode ser, porque tem um farol que ilumina. O espelho reflete a luz e a energia. A única coisa que você não pode ser é o buraco negro. Porque o buraco negro a gente sabe, o buraco negro ele absorve energia, ele suga energia. Ele suga até a luz, por isso que é buraco negro. Ele usa a força que ele tem, a força gravitacional infinita, para sugar tudo, matéria, que a matéria ele suga, né? O que não dá é para você ser um buraco negro, porque olha só, embora você seja forte, mas você está usando sua força para sugar a energia dos outros. O buraco negro, enquanto o entusiasmado tem o sopro de Deus dentro dele, o buraco negro tem o bafo do capeta dentro dele. É aquele amigo negativo, cara. É o parente negativo que se acorda às 7h30 da manhã, olha no WhatsApp, ele já postou 10 desgraças no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do IEP. Se algum aí for buraco negro, não sorria, tá? Senão vai se entregar. Então, essa pessoa, ela infelizmente, ela foi programada para ver sempre a escassez, né? E o farol, ele vê a abundância onde ele vai. Isso é muito importante você ter em mente. Então, seja farol. Depois eu quero que vocês comentem aí quem é farol, tá? Inclusive, eu libero aqui para quem quiser começar a fazer pergunta, porque depois eu estou terminando aqui, daqui a 10 minutinhos a gente vai terminar e vocês vão poder fazer perguntas para mim e para os outros os outros engenheiros que estão na mesa aí, tá bom? E o último, além do barco, além do remo da motivação, você precisa ter o remo de quê? Da competência, tá? Isso é importante. Competência. Por quê? Porque inteligência é uma soma de inteligência emocional e a inteligência racional, tá? Eu vou repetir. São 2 remos. O remo da inteligência emocional, que vai te trazer a motivação necessária, e também a inteligência racional. O que eu tenho visto hoje nos jovens? Eu tenho um filho de 8 anos. Quando eu vejo meu filho de 8 anos com uma dificuldade, ele desiste. Por quê? Porque a gente não está programando nossos jovens para serem duros na queda, serem resistentes, serem casca grossa, como a gente foi. Um dos maiores erros que a gente tem é a gente cuidar de um filho dando tudo para que ele não sofra o que a gente sofreu. Aí o que vai acontecer? Claro que você não quer que seu filho sofra o que você sofreu, mas pelo menos não precisa evitar qualquer sofrimento, porque esse filho vai se tornar um engenheiro e na primeira frustração, às vezes nem entra na universidade. Às vezes ele nem consegue entrar no curso de engenharia, já se frustra e tira a vida, se suicida. Por quê? A primeira frustração da vida dele, ele vivia numa redoma em casa, num quartinho perfeito, cama, comidinha na mesa, Nescauzinho feito pela empregada, a empregada lavava a roupa, ele tinha dinheiro para ter PlayStation, TV de 60 polegadas, que nem você tem no seu quarto, ele tinha iPhone de última geração, MacBook Air, então a vida dele era perfeita, né? Se ele repetia do ano, você sorria e dizia para ele, tudo bem, filho, não tem problema, papai está do seu lado. Aí ele repete 3 anos, você não faz nada.
Então, o que acontece? Essa pessoa, na primeira frustração, ela se quebra. Então, hoje eu tenho visto, os engenheiros que estão se formando aí, eles são muito inteligentes, têm muito conhecimento, mas falta-lhes inteligência emocional para o dia a dia, para o desafio do dia a dia. E nesse momento do corona, ele precisa de muita inteligência emocional, né? Foi até engraçado, porque outro dia eu encontrei o cara numa palestra, aí o cara falou assim: Marcos, o que você fez de primeiro, assim? Qual foi a sua primeira atitude quando descobriu a pandemia, no coronavírus? Eu falei, cara, a minha primeira atitude foi sair do grupo de risco. Aí ele começou a rir, ele falou, mas como? Eu falei, não, a primeira coisa foi evitar diabetes, pressão alta, entupir minhas artérias de colesterol, passei a consumir menos churrasco, menos doce, comecei a fazer exercício com mais repetições, porque eu tinha que cuidar da minha saúde, não só mental como física. Então, isso é o ser inteligente, né? A gente sabe o caminho. Porque senão não adianta você se matar primeiro. Os Estados Unidos tem muito mortos, você já deve ter ido para os Estados Unidos, muita gente aqui que está vendo a live. Os Estados Unidos é o país que mais tem mortos, porque metade da população é grupo de risco, metade da população é obesa, mórbida quase. O pessoal come muito lixo. Então, é um país que está condenado a qualquer doença séria, porque passa o dia comendo fast food, compra um refil de refrigerante que toma 3 vezes. Um adolescente dos Estados Unidos chega a tomar 3 litros de coca por dia, cara. É muito açúcar, é gordura, é chocolate, é doce. Então, a gente tem que ser inteligente. Nós somos engenheiros. A gente tem que ser inteligente. E a inteligência do remo da direita é a competência. Então, se você está parado agora, presta atenção. Desenvolva mais competências, cubra coisas novas. Ah, Marcos, mas eu não tenho tempo. Eu, por exemplo, eu fui lançar meu curso online, né? Inclusive, se vocês me permitem aqui, nesse curso online, na primeira parte, eu ensino muito, mas muito sobre crenças e programação mental. É um curso sobre neurovendas, que é outra dor que o engenheiro tem. O engenheiro tem uma dor tremenda, que é não saber vender. Ele, às vezes, não sabe nem vender a si mesmo, nem vender um projeto. Entendeu? Então, é um problema que o engenheiro precisa aprender a vender. Uma coisa que eu não sabia vender, quando eu entrei numa empresa, continuando a linha de competência, quando o cara me deu a primeira lista de telefone de clientes para eu vender um sistema de controle de acesso e sistema de câmeras, eu não sabia o que falar. Como é que eu ia falar para um cara, para ele conseguir uma reunião comigo, para eu vender um produto e convencer ele a comprar um produto importado? Juro por Deus. Eu fui estudante CDF na escola, na faculdade, tirei notas boas, me formei 6 meses antes do curso de engenharia, me formei com 21 anos, tinha inteligência, mas eu não tinha competência. Aí eu aprendi uma coisa, na primeira ligação de vendas, conhecimento é diferente de competência. Tá? Eu posso ler, por exemplo, um livro agora. Eu compro um livro chamado Judô, da faixa branca à faixa preta. Aí eu leio o livro todinho. No final do livro, eu cheguei na faixa preta, né? Que eu li todos os golpes, vi as figuras, vi como é que a sequência dos golpes. Aí, quando eu chegar no final, eu posso desafiar o Minotauro pro pau? Eu posso chegar pro Anderson Silva e dizer, bora, Anderson, vamos lá que eu já sou faixa preta. Vamos lá pro pau agora, te chamo lá fora, te pego lá fora. Né? Não dá. Então, assim, livros é conhecimento. Competência é o que você consegue com aquilo que você conhece. E a gente entende muito bem isso, a gente vê na faculdade muito bem isso. Nem sempre aquele CDF da faculdade, que sentava na primeira fila, se destaca na vida profissional. Por quê? Ele tinha muito conhecimento, mas ele não conseguiu aproveitar esse conhecimento que ele tinha para sequer tirar ele mesmo da pobreza. Ele não conseguiu nem produzir riqueza para ele e para a família dele. Então, Marcos, Oi. Só o nosso presidente gostaria de fazer uma intervenção frente às tuas colocações. Perfeito. Marcos. Quando não estiver falando, mantenha o seu microfone desligado e daí, quem quiser falar, abra o microfone, eu tenho a página inteira e a gente vai abrindo oportunidade para o Marcos. Presidente, é com você. Marcos, você foi, olha, excelente aí nas tuas ponderações. Eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que é o que a maior parte dos nossos associados tem na sua cabeça hoje. A engenharia, ela é essencial para um país se desenvolver. E como toda profissão, é preciso criar e inovar para continuar crescendo e não ficar estagnado.
Falando em novas tecnologias que motivam um engenheiro, o que você, com seus conhecimentos, pode nos aconselhar e aos nossos colegas engenheiros a se adaptarem a essa pandemia que hoje nós estamos vivendo e, principalmente, o pós-pandemia? A melhor coisa que eu posso ensinar para vocês, e é uma lição que eu aprendi na natureza, chama flexibilidade. Os problemas são novos e nós precisamos contorná-los. Se a gente não contornar esses problemas, a gente não vai vencer. Então, aí entra já o P, que é o final. O P da programação. Se nós estamos programados para paralisar diante do desafio, não importa se é uma pandemia, se é uma gripe suína, uma gripe aviária, uma mudança de um presidente, se você perder um contrato com a estatal, se você perder um cliente, se o cliente lhe deu um cano. A vida sempre vai vir em obstáculos, a vida sempre vai ser algo difícil. E eu vou mais além. A vida é uma sequência de dificuldades como o mar, vem uma onda atrás da outra. Então, quem já foi no mar sabe, quando você perde o pezinho do chão, só lhe resta duas coisas. Ou você sabe nadar, ou você sabe boiar, ou você sabe rezar. Porque uma das três coisas você vai ter que fazer. Se você não aprender a nadar, então você não está preparado para a crise, né? Então você já precisa aprender na hora a boiar. Você tem que se reinventar na hora. Bicho, você fala assim, cara, eu estou sem recurso, mas eu tenho que me manter vivo, eu vou colocar a cabeça aqui. Eu sei que se entrar água aqui, é igual o navio que o Marco falou. O cara só se afoga quando a água entra no nariz e na boca. Então vou manter esse negócio aqui acima da água. Vou me virar aqui. Vou me agarrar com alguém, com um tronco, o que for. Então eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser guerreiro, eu tenho que pensar assim, ó. Eu não tenho os recursos. Eu poderia ser um nadador aqui do mar, de travessia, mas não tenho recurso financeiro. Estou quebrado. Minha empresa quebrou. Eu demiti pessoas, pessoas estão na rua. Nessa hora, cabe a você buscar o ar que você tem, seja conversando com seus funcionários, talvez entrando num acordo com eles, pessoal, o que a gente pode fazer para a gente manter, qual é o foco que a gente pode mudar agora, a gente construía um determinado produto, vamos produzir outro, baseado na nova demanda, né? A gente tem que pensar, tem que ser flexível, a gente tem que ver o problema e ser flexível para contornar o obstáculo. Então, o que está por trás disso tudo, presidente, é a programação mental, é como você vai reagir. Eu, por exemplo, eu não sei nada de comércio digital, não sei nada. Inclusive, eu compartilhei aqui um link para os engenheiros que quiserem se reprogramar, né? Eu programei um link e esse link eu fiz uma coisa especial aí para o IEP, tá? Esse meu curso, ele é R$297. Eu já fiz um preço muito bom, porque são 400 minutos de conteúdo, 400 minutos. Se vocês estão gostando de 40, imagine 400, que é 10 vezes. Eu gravei tudo que eu sabia sobre programação mental e como vender, e eu fiz um desconto, né? Eu dei um desconto. Falei, não, vou dar um desconto para o pessoal dos engenheiros, porque eu sei que tem gente em dificuldade e tem alunos assistindo a gente. Então, quem acessar esse link aí até amanhã à noite vai ter um desconto para poder ter mais recursos, para pensar, para se programar e aprender a como contornar uma crença limitante. A pior coisa que pode existir na sua vida é uma crença limitante. Se você estiver limitado mentalmente, você não vai ver solução em nenhum lugar, você não vai ver oportunidade em nenhum lugar. E foi o que aconteceu. Para eu gravar esse curso, eu não sabia nada de marketing digital. Eu não sabia também me filmar. Eu não sei me filmar. Foi o que eu fiz. Busquei parceiros. Então, aí entra a sua humildade. Você não é super-herói. Você é engenheiro, mas você não é o fodão. Você não sabe tudo. Então, nessa hora, você tem que buscar os parceiros. Talvez essa hora é a hora de você, que é engenheiro elétrico, se juntar com o seu amigo da faculdade que fez engenharia de Minas, se juntar com outro que fez engenharia civil, dividir escritório, dividir home office. É hora de dividir, sei lá, fazer um contrato flexível de trabalho. Teve mudança na flexibilização da relação do trabalho. É hora de você embarcar num projeto diferente. Se você não tem know-how, aprenda com alguém ou contrate alguém que tenha, né? Então, essa é uma dica que eu dou, presidente. Se você não consegue resolver sozinho, se junte a uma pessoa que consiga resolver com você, porque eu acho que quando a força de um grupo é muito maior do que a força de uma pessoa sozinha. Eu, por exemplo, eu me cerquei de mais 3 pessoas para fazer esse evento, esse curso online, porque eu sabia que eu não ia fazer sozinho. Eu só tinha um conteúdo. Tinha um cara da gravação, tinha um da edição e tinha um cara que faz a parte da rede social, da página, de tudo. Então, eu juntei os 4, né? E a gente conversou, ó, vamos todo mundo aqui ceder tempo que todo mundo tem e conhecimento, vamos fazer um produto legal para ajudar as pessoas. Então, essa é flexibilidade, se unir a quem sabe e é uma programação para reagir. Se você não tiver programação para reagir, você não levanta nem do sofá. É verdade, Marcos,
Desculpa, presidente. Só um minutinho. Eu tenho conversado com vários colegas, não só os jovens, mas também os mais velhos, e a crise tá pegando todo mundo. E a situação está muito difícil para muitos dos nossos colegas. E o que eu vejo é que muitos estão entrando num fator muito perigoso, que é a depressão. Então, nós pensamos, quando eu conversei com o Ferruccio, ele me botou que você viria novamente conversar conosco. Eu achei importantíssimo que os nossos colegas, eu faço votos que eles estejam vendo isso ou vão assistir isso depois, mas eu acho que faz muito bem para todos isso, Marcos. Obrigado, Marcos. O Marcos, eu só queria repetir a nossa regra. Alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma intervenção, abra o microfone, eu consigo enxergar por aqui, e daí, na ordem, a gente vai colocando no ar os interessados. Marcos, gostaria de começar a fazer um comentário contigo. Essa pandemia, esse cenário que nós estamos passando, como bem o presidente colocou, está trazendo muita dificuldade para o desenvolvimento das atividades no geral. E esse travamento que acontece, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, que outro dia você fez conosco, sobre esse navio no meio do Atlântico, ou no meio do oceano, e essa água externa e interna, para que as pessoas, através dessa tua reflexão, complementem esse pensar do presidente em relação às dificuldades. Por favor. Legal. Eu conversei com a psicóloga, não é minha área forte de estudo, eu sou um curioso na psicologia, estudo muito, leio muito, mas eu conversando com a psicóloga, né, ela disse: Marcos, você resumiu 3 anos de psicologia da minha universidade numa frase. Aí eu vou falar a frase para vocês, né? Tirando o caso do depressivo químico, que é muito sério, por quê? Porque o depressivo químico não tem a quantidade, né, de neurotransmissores suficiente no cérebro para ter aquela energia que normalmente uma pessoa teria. Ele falta na sopa química, porque existe uma sopa química no cérebro. Tem endorfina, né? Aí você tem uma dificuldade de ter, por exemplo, produção de endorfina, que é, por exemplo, um hormônio do prazer, um neurotransmissor do prazer. Então, você não sente prazer, você não sente vontade de sair da cama. Então, tem pacientes que não dá para brincar. Aí tem que ser um tratamento com psiquiatra, que ele vai colocar remédios que vão alterar essa sopa química e ele vai dizer a quantidade certa, né? Tem que dar um pouquinho mais de endorfina, né? A gente tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar naquilo. Então, eu não entro nesse método da depressão clínica, a depressão típica mesmo, que inclusive tem pessoas que já nascem predispostas a isso pela formação dela cerebral. Vamos falar da depressão comportamental, tá? Eu não vou falar da depressão biológica nem a química, eu vou falar da depressão comportamental, né? Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu gosto de abrir muito minha vida para não ficar falando de coisas irreais. Quando eu passei pela minha separação, foi muito pesado, porque meus pais morreram, meu pai já faleceu, minha mãe sempre foram casados mais de 40 e poucos anos, tiveram 11 filhos, a gente passou um monte de problemas juntos e eles nunca se separaram. E aí, quando eu tive de me separar, ficou uma cena muito complicada para mim, porque eu chegava no meu apartamento, certo? Olha só, e eu via os brinquedos do meu filho, porque o que aconteceu? Minha esposa saiu e deixou o apartamento do jeito que estava, com tudo. E ela levou algumas roupas dele, e foi para a casa que a gente tinha comprado, né? E aí eu disse assim: caramba, olha os objetos do meu filho. Começou a dar uma neura em mim. Eu sou especialista em programação neurolinguística, sei me programar, mas na hora eu olhei os objetos e me pegou, cara. Quase que eu fui, hein? Eu olhei aqueles objetos e falei assim: meu Deus, eu perdi meu filho. Porque você entra numa casa vazia, que tem um monte de objetos da esposa e do filho, e eles não estão lá, o que significa isso? E você sabe que eles não vão voltar, aí você entra na depressão, você fala: caramba. Aí fiquei 3 dias mal. Aí, olha como é interessante. Aí eu falei com o meu amigo falou: Marco, por que você está tão mal? Eu falei: cara, eu estou mal porque eu preciso motivar o mundo inteiro, que eu sou palestrante motivacional, e eu estou mal, não estou motivado.
Aí ele falou, aí eu falei, por que você não tá? Ele falou, porque meu casamento fracassou. Aí o meu amigo genial, né, ele falou assim, Marcos, como fracassou? Se você teve um filho lindo chamado Ítalo, um menino inteligente, um menino bom, como é que ele fracassou? Vocês tiveram várias viagens juntos, vários momentos felizes, então não fracassou. O casamento produziu vários momentos felizes. Ele simplesmente acabou. Poderia ter acabado por uma morte, uma separação, mas acabou porque se chegar numa cor tinha que acabar. Aí eu disse, é verdade, olha só como se ressignifica isso, as coisas. Aí eu cheguei em casa, olhei os presentes e falei, esses brinquedos, presentes não, esses brinquedos que estão espalhados aqui, não é porque eu perdi um filho. Primeiro, é porque eu tenho um filho, que é uma realização. E segundo, porque ele vai voltar para minha casa para brincar com esses brinquedos. Então eu vou deixar aí do jeito que eles estão. Olha que legal. Eu saí de um cenário depressivo para um cenário totalmente inverso, porque eu ressignifiquei o que estava acontecendo na minha vida. Então é muito importante, e aqui eu resumo 3 anos de psicologia dizendo o seguinte, a depressão comportamental, ela é ou excesso do passado ou antecipação de um futuro. Então, ou a gente está triste porque aconteceu algo no passado e a gente perdeu algo, só que a ilusão da vida é a gente achar que ia ter para sempre, né? A maior piada que existe no universo é alguém achar que vai ter sua BMW para sempre, sua casa para sempre, sua carne para frente, seu corpo, seu abdômen definido para sempre, né? Isso é a maior piada e o pessoal não enxerga, né? Que a riqueza não é material, é espiritual, mas as pessoas demoram a enxergar isso. Eu mesmo demorei também. Então, assim, quando as pessoas estão com excesso de passado, ou seja, um engenheiro que quebrou uma vez no passado, ele tentou reerguer agora, quebrou de novo. Se esse engenheiro somar a frustração que ele teve, a tristeza que ele teve, que quase ele se matou, com a de agora, é uma depressão terrível. Esse engenheiro não vai ter força para levantar. Então, a gente tem que deixar o passado onde está e não relembrar desse passado, só tirar dele as lições para não repetir os mesmos erros. Mas a gente tem que deixar a emoção do passado lá atrás, porque não dá para você chorar com dores passadas. Eu gosto muito desse verso, eu digo sempre, eu gosto de ter lágrimas novas, não lágrimas velhas, porque lágrimas que eu deixo cair do olho de uma coisa que eu já chorei no passado são lágrimas antigas sendo reeditadas. Eu prefiro ter lágrimas novas. Então, assim, deixa o passado lá, aprenda e se reerga. E, por outro lado, não fica ansioso tentando antecipar um futuro, porque as pessoas têm uma máquina do tempo, que é o cérebro. A gente tem um poder ou de ficar sugado no passado ou ficar o tempo inteiro imaginando um futuro negativo que muitas vezes nem acontece. Tem gente que já está pensando, eu vou pegar a Covid, eu vou para a UTI, eu sou grupo de risco, vou morrer, e a família vai ficar sem ninguém, meu filho vai ficar desamparado, minha mulher também. Aí ele começa, igual a Spielberg, ele faz um filme de terror, de ação, de suspense, muito melhor do que o Spielberg faria, né? Porque ele é detalhista, ele detalha tudo que vai acontecer, mas tudo de forma negativa. Então, se ele usasse esse princípio que a gente chama na programação neurolinguística de ponte ao futuro para coisas positivas, seria muito melhor. Ele usaria isso. É tanto que eu fiz uma aposta, eu estava quebrado, né? Eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, quando eu chegar em 100 alunos, eu vou te pagar um restaurante, eu vou te pagar um jantar no melhor restaurante de Curitiba, quando voltar a pandemia, né? Aí eu fiz ela pensar qual é o restaurante, é aquele que tem lá o panorâmico, qual vai ser? O vinho, eu vou dizer, minha filha, você vai pegar o vinho que você quiser, porque eu estou projetando essa abundância na minha vida já. Já é fato, eu vou ter os 100 alunos, é fato, já pode contar com esse dinheiro. Então, eu uso isso, eu projeto na minha frente, né? Eu projeto na minha frente algo que é positivo. Se eu não chegar até lá e eu morrer, eu vou chegar para Deus e vou dizer assim, ó Deus, estava tão bom, eu estava chegando pertinho, você me chamou, tem alguma coisa boa aí para mim? Certamente tem alguma coisa boa para mim, porque lá na Terra eu ajudei muitas pessoas, ajudei gente pra caramba, e o Senhor me chamou é porque tem um novo chamado, um novo desafio para mim. Estou pronto, estou às ordens, vamos embora. Qual é a regra agora? Entendeu? Então, praticamente, presente é isso. Força mental é não trazer o peso do passado, até porque se alguém for dirigir olhando o retrovisor, vai bater na primeira esquina ou no primeiro semáforo, porque ninguém dirige olhando para o retrovisor. Todo mundo dirige olhando para o para-brisa. Entendeu? Não dá para ficar dirigindo olhando para trás. Então, se você quebrou lá atrás, quebrou 3 vezes, vai quebrar agora a 4ª. Talvez seja a penúltima ou antepenúltima vez que você quebre. Talvez essa não seja a última crise. E eu digo mais, viu, presidente? Tem uma notícia boa para todo mundo, tá? Acabei de receber aqui, ó. Estão dizendo aqui, ó.
essa é a pior crise da sua vida. Qualquer outra crise vai parecer fichinha perto dessa. Entendeu? Então, depois dessa, qualquer outra crise, você vai dizer, isso aí é um tira-gosto, velho. Dólar quebrou, Exato. caiu, aumentou. Tudo é tira-gosto agora, depois dessa. Fechado. Ótimo, Marcos. Muito bom. O engenheiro André, depois o engenheiro Horácio. Só para responder aqui, o pessoal perguntou qual era o P. O P é de programação mental, tá? Então, V é vigiar sua mente e ser inteligente e aplicar o que você aprendeu na engenharia. E o P é se programar para reagir. Porque não adianta nada você ter uma programação só mental de motivação, mas não ter de execução, de ação. E engenheiro precisa executar. Não adianta ser um engenheiro de continha, tem que executar. Uma coisa é você ficar fazendo o cálculo de uma torre e nunca fazer essa torre. Não adianta você fazer um desenho bonito de um prédio, como é que chama? No Corel, não é? No AutoCAD. Você é fera no AutoCAD, mas nunca pega esse prédio e transforma numa realidade. Então, gente, o P seria a programação devida mesmo, para executar aquilo que você programou, tá bom? André, por favor. Primeiramente, eu vou dar novamente aí boa noite ao presidente Horácio, ao vice-presidente José Alberto, essa casa que é a Casa do Engenheiro, o IEP, o Instituto de Engenharia do Paraná. Meu boa noite também ao diretor técnico aí, Ferrúcio, que nos convidou a participar desse evento, e a todos, de certa forma, que estão presentes nesse momento conosco aí. Um especial boa noite aos meus alunos que estão junto aí, tá? O Marco, o Fabrício, o Douglas, meu ex-aluno Diego e todos os outros aí que eu não nominei, que sei que estão conosco aí, que a gente fez um convite especial. Bom, Marcos, achei fantástico, né? O que você falou primeiramente em relação ao professor. Você teve um professor que te levou a um caminho do eletromagnetismo, que te motivou. Eu sou professor, e eu acho que essa figura é importantíssima. E também vou dar uma boa noite especial aqui ao professor Celso Fabrício, que para mim foi um grande mentor, tá aí conosco hoje também, foi meu orientador de TCC, foi na minha vida aí um grande mentor e tem sido uma grande inspiração, tá? Então, meu boa noite especial. Obrigado, André. Ok, Celso. A minha pergunta para você, Marcos, é o seguinte: estou eu hoje, por conta aí do convite que me fizeram, à frente da comissão de ética, compliance e excelência profissional. Tá? Então, eu queria que você trouxesse em todo esse tema, em tudo isso que a gente viu em outrora, o ser extraordinário, o engenheiro extraordinário, do meu ponto de vista, é aquele que alcança exatamente tudo que você falou. É uma conquista pessoal, é executar, é ação, mas balizado, do meu ponto de vista, aí peço para você comentar um pouquinho, balizado nos princípios da ética, usando ferramentas de compliance quando necessário, porque só assim, do meu ponto de vista, ele pode alcançar a excelência profissional e realmente ser extraordinário, de fato, de direito, e realmente para todo aquele contexto, a sociedade para o qual a gente é engenheiro. Então, esse é um pouco do meu ponto de vista. Em outrora, passamos por diversas questões onde a ética foi solapada, foi, enfim, jogada de lado, e eu acho que isso é um quesito muito importante na vida do engenheiro. Como professor também de fundamentos jurídicos na engenharia, falo muito isso para os meus alunos em relação ao código de ética, em relação a ter isso em si e externar isso para a sociedade. Fala um pouco para nós, por favor, sobre isso. Falo com o maior prazer. Inclusive, eu gosto muito do conceito de ética que o pessoal fala, Ética ou moral são conceitos diferentes, mas depende de cada pessoa. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, Quando você está sozinho ali e ninguém está te vigiando. Aí você tem uma decisão. Ou você vai para o caminho certo ou o caminho errado, E eu gosto muito. Uma vez eu estive em Paris visitando foi o Museu da Guerra. Tem um museu lá da Guerra, de Les Infantes, e é onde tinha um túmulo do Napoleão Bonaparte. Eu fui lá ver o Museu da Guerra, e aí eu dei o meu o ingresso que eu comprei para o cara,
Aí o cara não fez nada com o ingresso. Ele simplesmente pegou o ingresso e me devolveu. Aí eu perguntei para ele, e você não vai furar, não vai carimbar, não vai fazer nada? Ele falou, não, por quê? Eu falei, não, porque, vê, se eu for, olha como é brasileiro, né? Olha a desgraça. Se eu pegar esse ingresso aqui e for ali, ó, e entregar na grade para outra pessoa, ele vai entrar. Aí o cara olhou para mim e eu esperando, como brasileiro, que ele, né, tipo, ó, dei uma volta em você agora, hein? Aí o cara olhou para mim assim, pensa numa vergonha. Ele olhou para mim e falou assim, e por que você faria isso? Cara, sabe o que é desmontar? Desmontar assim, eu falei, puta, brasileiro é uma merda mesmo, cara. Olha a besteira que eu fiz, cara. Acabei com o Brasil agora, reforcei a imagem, né? Aí eu fui pensar com aquela inteligência, o jeitinho, né? Ah, vou pensar com o jeitinho. Gente, até hoje eu tenho essa pergunta. Por que você faria isso? Então, se eu pego uma carteira que está lá e eu pego essa carteira, em vez de entregar para um vigilante, para alguém da loja, dizer assim, ó, perderam uma carteira aqui, e eu pego essa carteira e ponho no meu bolso, cara, toda vez vem minha pergunta assim, ó, e por que você faria isso, né? Então, a ética é exatamente você saber a escolha certa a se fazer, porque você sabe o que é certo. É engraçado isso, né? Quando a gente não sabe o que tem que fazer, tudo bem. Por exemplo, meu filho, coitado, de 2 anos de idade, ele é antiético, porque ele não sabe o que é ética, ele não aprendeu ética. Então, ele vai lá, ele apaga a velhinha do amiguinho no aniversário do amiguinho, o outro amiguinho chora, ele rouba um chocolate do outro irmão, ele chega lá e dá um tapa na irmã, coitado, mas ele está em aprendizagem. Mas a gente tem um monte de engenheiro já formado, com mais de 23 anos, que sabe muito bem o que é ser ético. Não tem que ter dúvida em relação a isso, né? Chega lá um empresário que é, digamos assim, vai construir um prédio com a areia da praia, como a gente teve no passado, né? E aquele prédio com a areia da praia morreu várias pessoas e algum engenheiro assinou. Esse engenheiro, ele sabia muito bem que não podia usar essa areia da praia. Ele sabia muito bem que não podia economizar na estrutura. Todo mundo já sabe aqui que não pode vacilar. O coeficiente, o fator tem que ser, sei lá, se tiver de ser 10, vai ser 20, não é nem 10. Mas não, o coeficiente não pode ser meio. Se o coeficiente tem que ser 10 ou 20, não pode ser meio. Eu não posso vacilar nessa hora. Então, mais do que a ética, o impacto das nossas decisões impactam não só na nossa casa, como na casa de muita gente, né? Então, assim, tem até um caso, uma história que eu vou contar, porque é aquela história, né? Sempre alguém não ouviu, né? Que é assim, ó. Aí eu finalizo, eu devolvo para vocês. O homem estava pescando e tinha, assim, a pesca era controlada, né? Então, se você pegasse um peixe que tivesse abaixo do tamanho, o tamanho que era permitido, você tem que devolver para a água, porque esse peixe está em crescimento, né? E ele tem que se reproduzir, está na idade reprodutiva. Então, só se pode pegar um peixe mais velhinho, ou que já passou da sua fase reprodutiva, maior, né? E aí o homem pegou o peixe, o filho estava do lado, e aí o homem pegou o peixe, mediu e tinha 1 centímetro só, a menos do que o permitido. Aí o amigo falou assim, viu? Tô olhando aqui, não tem nenhum guarda florestal, guarda ambientalista, porque você não pega esse peixe, ninguém viu, é 1 centímetro só. Ele falou, não, eu vou devolver. Sabe por quê? Tem 2 pessoas vendo o que eu estou fazendo. O meu filho, para quem eu sou modelo, e Deus. A gente não esconde nada de Deus. Então, a resposta é isso. Ética é você saber o que tem que ser feito, fazê-lo, independente do que as pessoas façam ou não façam. Eu lembro muito da minha mãe, né? Porque eu dizia assim, mas mamãe, tá todo mundo fazendo isso. Ela respondia o quê? Você não é todo mundo, você é meu filho, você vai fazer o certo. Quem não já ouviu isso? É verdade, Marcos. A sociedade ela precisa passar por certas alterações, por certas mutações, e provavelmente o Covid está ajudando nisso. Engenheiro Ricardo e depois o nosso querido José Alberto, nosso vice-presidente. Por favor, Ricardo. Ferruccio, posso só falar rapidinho, 1 minuto? Pode. É bem rapidinho, só para finalizar. É a tréplica. Isso, só para finalizar a questão. Desculpe, né, os colegas aí que... Mas você falou uma palavra também que me deixou bastante interessado. Você falou em ressignificado, né? Você ressignificou. Eu acho que olhar a ética, olhar o código de ética, olhar o compliance, olhar a excelência profissional é esse momento de ressignificação nosso enquanto sociedade. Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigado. Engenheiro Ricardo, por favor. Boa noite a todos.
eu gostei muito das suas colocações. Gostei muito daquela colocação que você colocou, que os velhos engenheiros não tinham ferramental. Por coincidência, eu estou com aqui, essa aqui é uma ferramenta que eu tinha na época. É uma máquina de estilete de somar e subtrair. E o que era? Era isso, a régua de cálculo, tábua de logarítmico, e isso aí. E nós fazíamos as coisas com a rapidez que os engenheiros de hoje fazem, porque eles não sabem utilizar nem esse material aqui, que é as HPs, as várias HPs que vieram ao longo do tempo. Mas o fato é o seguinte: isso que está acontecendo agora está mostrando que nós nos tornamos escravos tecnológicos. Está mostrando que se nós não dominarmos a nossa tecnologia para podermos nos defender, nós vamos continuar sendo escravos tecnológicos. Porque a realidade é que nós temos que fabricar equipamentos no Brasil, porque a fabricação de equipamentos no Brasil é o que traz a mão de obra qualificada especializada. É o caso da indústria automobilística. Como eu disse, eu não sou de inventar roda, né? Eu defendo a tecnologia nacional, mas não invento a roda. Vou procurar lá fora o que tem. É o caso, como do automóvel. Vem aqui, em Curitiba, vem empresa, monta, tem um monte de supridores em volta que suprem materiais para eles, coloca, comentou, aí vai aumentar a inteligência. E nós aqui no Brasil, nós temos a condição que, se nós unirmos todos os engenheiros, nós não vamos permitir que faça essa roubalheira que está acontecendo aí, o pessoal comprando equipamento, trazendo de fora e se enriquecendo na desgraça dos outros. Questão de depressão. Eu passei por isso também algum tempo atrás, porque eu tive uma série de problemas de família e tal, que eu realmente cheguei a um ponto, vou desistir de tudo. Mas não, eu resolvi enfrentar. Comecei a ir em frente. Uma das coisas que eu entrei foi justamente aí. Eu resolvi, por questões, eu entrei no IEP. Para mim foi a melhor coisa de ter entrado no IEP, porque eu comecei a conhecer pessoas e comecei a pensar nas coisas, né? Então, nós temos que fazer isso porque eu sou engenheiro químico. Eu sou da velha guarda, eu formei na Petrobras, engenheiro de processo, eu formei aqui na Federal. Eu sou engenheiro químico da Federal aqui de Curitiba, quando a Federal era lá no Juvevê. Depois passou aqui para o Centro Universitário. Na Federal, eu aprendi, tinha usinas piloto, eu sempre tenho aquela teoria, vivendo e aprendendo. Quer dizer, a gente vive, estuda e aprende com a prática. Então, está interrelacionado. Você tem que estudar a teoria e aprender na prática. E isso, na escola de Química, ela me deu o primeiro ensinamento. E eu sempre fui, digamos assim, gostei muito de pesquisa e desenvolvimento. Sempre fui para a linha de pesquisar e colocar a unidade em funcionamento. Então, passei por várias etapas, eu trabalhei em todos os lados da engenharia, né? E na Petrobras eu tenho a honra de ser da primeira turma, daquela turma da década de 60, em que ela aprendia a projetar refinarias. Mas não era a finalidade da engenharia. Ela tinha que aprender, afinal, não era projetar as refinarias, era saber receber os projetos, que grande parte na época vinha de fora, absorver e dar assistência técnica aos fabricantes nacionais, promover a indústria nacional. Então, fizemos isso e tivemos sucesso na época. Nós formamos engenheiros, fizemos o primeiro complexo petroquímico aqui no Brasil, que foi a fábrica de fertilizantes ali em Pirassaguera, que foi o primeiro complexo químico, uma primeira petroquímica do Brasil. Foi uma unidade de fertilizantes, né, em que produzia amônia e todo o restante dos produtos consequentes da produção de amônia, né? E aí era assim, vinha o fabricante, não podemos fazer uma alternativa, dizer, não, vocês vão ter que fabricar conforme nós queremos. Ricardo, fala. Ricardo, só um minutinho, você conseguiria ser um pouquinho mais objetivo, porque o nosso tempo está correndo.
Tá certo. Agradeço, obrigado. Então, o fato é o seguinte, é que nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque todos os engenheiros, se unirem, nós vamos atingir nosso objetivo, que é a fabricação de equipamentos no Brasil, né? Nós temos um bom exemplo, né, na área de papel de celulose, que é feito aqui no Brasil, que é, inclusive, o Bourguignon, né, que participa do IEP também, é a única empresa nacional que faz tudo no Brasil, tudo, né? Então, nós temos que unir, porque essa ideia, um traz conhecimento do outro, e as pessoas pensando, vendo as soluções que podem dar, elas vão mexendo com a cabeça, com o cérebro. Quer dizer, eu hoje estou trabalhando muito mais que eu trabalhava há anos atrás. Hoje, eu passo o meu dia, eu posso trabalhar 7h30 da manhã, chega 8 horas da noite, eu já estou exausto, porque eu estou trabalhando o tempo todo, eu não deixo minha mente ela enfraquecer. Então, eu acho que é muito importante esse aspecto. É o problema de nós unirmos a engenharia, se unir às várias especialidades, que nós vamos conseguir tirar o Brasil do buraco e vamos em frente e vamos nos ser autossuficientes no Brasil. Ok? Eu resumo isso aí, né? E agradeço a todos aí pela paciência e também estou pronto se alguém quiser trocar alguma ideia comigo, seria ótimo, porque assim eu posso responder alguma coisa, se for o caso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Por favor. Engenheiro José Alberto, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o Marcos Souza, que, na verdade, dentro do tema semente do extraordinário, da pessoa extraordinária, ele está nos trazendo aí uma injeção pela sua competência em cima do VIP. Ele fez todos os conceitos, e isso, para nós do Instituto de Engenharia, é uma coisa muito importante, porque isso nos leva, hoje, a reciclagem de só se olhar para frente. Nós, às vezes, ficamos olhando para trás, a experiência. Houve um freio de arrumação com a pandemia. Nós temos hoje que usar os instrumentos que existem. Está aí o exemplo nosso aí, com as nossas lives. Estamos dando um jeito de continuar com as atividades, não só nas nossas empresas, mas como com a nossa instituição, Instituto. Então, eu vejo, Marcos, a importância, e concordo plenamente, de que o aumento da nossa responsabilidade. Eu vou pegar o foco da gente que está em cima de uma instituição representando o setor, que ele é um múltiplo. O engenheiro, ele cabe em qualquer posição que precisar dele. Ele é a ferramenta para tudo. Então, é muito importante, nesse momento, e o presidente Horácio fez uma colocação muito boa anteriormente, é de que nós temos que, com o que você colocou, ordenadamente, nós temos que olhar para frente, nós temos que ver os novos instrumentos, e como ontem, até casualmente, numa maravilhosa apresentação numa live com o vice-governador Darcy Piana, dentro do Movimento Pro Paraná, o nosso amigo estava lá coordenando também, o Nelson Gomes, nós vimos o seguinte: nós temos que, pé no chão, realidade, olharmos para frente. Agora, é muito importante que nós façamos isso, porque ninguém vai fazer por nós. Esse momento é um momento de união, é um momento onde é um freio de arrumação em algumas coisas que, infelizmente, estamos convivendo antes dessa pandemia, na falência dos valores. O André colocou com muita propriedade dentro da lógica do compliance, da ética, mas, na verdade, nós estamos convivendo com a falência, era tudo dentro de uma imoralidade total. Então, eu gostaria, Marcos, se você poderia
dentro dessa ótica que eu estou colocando, da coletividade, de nós que estamos dentro de entidades, olhando o coletivo, pessoas que estão ali trazendo, se doando, o que você nos diz que nós teríamos que colocar assim como prioritário para olhando para frente? Essa seria a minha colocação. Muito obrigado. Eu vou ser bem objetivo na resposta, que é uma frase muito simples, né? Eu sozinho eu posso ir mais rápido, mas eu com mais pessoas que colaboram eu vou mais longe. Então, assim, é uma coisa interessante quando... duas coisas interessantes que a gente tem que saber, né? A direção que a gente está indo e com quem a gente está indo e o propósito que a gente segue, né? São três coisas importantes. Eu lembro que eu estava numa aula de física 3 da universidade, era um indiano. E aí na época, o vendedor, malandro, eu chegava para os professores, chamava de professor. Aí, já que tem um professor aí, André já deve ter aplicado prova. E aí o aluno pega, o André vai dar uma passeada, né, entre os alunos, para ver se tem alguém colando e tal, fica olhando de longe. Aí o aluno vai lá e fala, professor, dá uma olhada aí, estou no caminho certo ou não estou? O que o senhor acha, né? Sempre tem um que fala, né? E aí eu cheguei para o indiano e falei assim, e aí, professor, estou no caminho certo? Aí ele olhou assim, sim, tá sim, tá no caminho. Aí eu fiquei feliz da vida, continuei aquele cálculo, né? Quando veio a nota 3. Aí eu, mas professor, aquela questão, eu errei por sua culpa, o senhor disse que eu estava no caminho certo. Ele falou, minha culpa não, você não perguntou para qual direção você estava indo. Era o caminho certo para você se lascar na prova, se errar. Se você tivesse me perguntado, professor, estou no caminho certo para acertar, eu ia dizer não, mas você não falou qual o caminho que você estava indo. Então, foi uma lição que eu aprendi muito na vida com esse professor, que é o seguinte, que direção você está indo, meu amigo? Não adianta, às vezes a gente está correndo muito e está indo na direção errada. O que adianta pegar um atalho quando você está na direção errada? Está ferrado. Então, às vezes eu vejo muita gente individualmente querendo ir rápido, querendo pegar atalho, mas se ele tivesse com outras pessoas que mostrassem que está no caminho errado, ele ia poupar energia, poupar dinheiro, poupar tempo. Então, eu acho que a força do coletivo é muito importante. Tem uma frase que eu carrego comigo, que é do o Waldo Emerson. Essa é outra. Essa é do Kipling, do Kipyard. Ele falava assim, ele dizia assim, a força do lobo é o bando e a força do bando é o lobo. Olha que frase genial. O nome do cara é Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Ele falava assim, a força do lobo, o lobo só é forte porque está no bando. Então, você não vê um leão atacando um lobo. É difícil, só se o lobo estiver sozinho. Porque o leão sabe que o lobo tem mais 10 do lado dele, a matilha é grande. Então, ninguém ataca um lobo se ele estiver com os outros. Então, e a força do bando é o lobo, porque não adianta bem um bando de galinha. Vai fazer o quê? Se você tem um bando de galinha, o leão faz a festa, a raposa faz a festa. Então, respeite muito a força de um lobo e a força de um bando. Então, eu vejo vocês aí como lobos e um bando de lobos. Só não pode ser um lambo de ganzela, um bando de gaivota, que na primeira problema que dá, corre para o papai, corre para o sofá, corre para algum lugar escuro. Não, velho. Extraordinário, ele é extraordinário na hora que todo mundo corre para um lado, ele corre para o lado do problema mesmo para resolver, entendeu? E aí, complementando, mais um exemplo de ressignificar, porque, viu, André, ressignificar é uma palavra muito importante, a gente ter um exemplo, um conceito. Ressignificar é assim, ó, você pega a situação, e aí eu concluo, você pega a situação, aí todo mundo só vê o pior significado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui dar a minha primeira palestra, depois de 5 minutos, um cara lá em Blumenau, Santa Catarina, um alemão, levantou o braço assim e falou, depois de 5 minutos, eu já estava pegando um embalo, ganhando confiança, porque eu já estava nervoso. Ele olhou para mim e falou, bem alto, ô professor, que hora é o coffee break? Aí, vê só, eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, está tão ruim assim que ele quer ir para o coffee break. Esse único significado que eu adotei para essa frase, que hora é o coffee break, fez com que acabasse minha palestra. Eu fiquei nervoso, suei, deu um branco, eu terminei a palestra antes,
Deu literalmente um piriri na minha barriga. Eu não fiquei bem, porque na minha cabeça eu não estava indo bem. E aí ele falou aquilo, reforçou o que eu achava. Só que eu poderia dar hoje, agora, depois de 15 anos dando palestra, eu poderia pensar outros significados positivos para aquela frase. Eu poderia pensar, ele que está com a diarreia e ele precisa ir no banheiro, então ele quer saber qual é o coffee break, para ver se segura ou não. Segundo, ele está com fome e ele precisa comer, o cara está morrendo de fome, não tomou café. Terceiro, ele fuma muito e ele precisa de um coffee break para fumar. Quarto, ele precisa ligar para um filho que está doente. Quinto, ele é ansioso. Eu poderia dar qualquer significado, mas o que a gente faz quando a gente não tem uma programação mental? E é o P da programação. A gente tem uma mania de pegar o pior significado que tem, plantar na nossa mente, tendo vários outros 10 significados, 20, 30, 50. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que aprender. Ressignificar é pegar, entender que as coisas são o que são. E você tem que dar o significado melhor para a sua vida, daquilo que acontece. Tá? Eu gosto muito de uma frase de uma amiga minha, que ela é psicóloga, que foi a que eu fiz a live agora, 2 dias atrás, a Ana Vanzelli. Ela sempre fala, ainda bem que toda vez que surge uma desgraça na sua vida, ela obriga você a falar e sentir. Ainda bem que, e aí você diz, por exemplo, bati o carro, ainda bem que eu tenho um carro para bater. Ainda bem que eu tenho um plano de carro que vai pagar o prejuízo. Ainda bem que eu estou bem. Ainda bem que eu vou voltar para minha família. Então, o ressignificar é você achar um monte de frases para completar o ainda bem. Por exemplo, está tendo corona? Ainda bem que nós estamos vivos fazendo essa live. E bom, olha. E outra coisa, né? Qual é a pior coisa que pode acontecer no corona? É você morrer. Mas a vida é um jogo onde você vai sair daqui morto. Então não adianta. Quem que achou que ia ficar vivo para sempre nesse universo está errado também. Então, a questão é a seguinte, a gente corre contra o tempo. Uma hora a gente vai. Então, a questão é que momento alguém vai, entendeu? Mas que você faz sair desse jogo morto, vai. Então, depois zera o jogo e vai para outra fase. Mas você tem que ter essa tranquilidade também. Dizer assim, cara, eu vou lutar até morrer, velho. É assim, eu digo assim, ó, viva até morrer e morra de viver. É uma frase que eu gosto de falar. Legal, Marcos. Eu queria só, me perdoem, eu vou só ressignificar. Os que tiverem interesse de fazer qualquer intervenção, por favor, abram os seus microfones e eu vou enxergar por aqui e vou colocar numa ordem para ficar mais fácil. Engenheiro Nelson, você quer se manifestar em relação à pergunta que você está fazendo aqui, por favor? Bem, boa noite àqueles que eu ainda não cumprimentei. Parabéns, Marcos, pela excelente reflexão. Acredito muito em que as pessoas que entraram no ambiente de pandemia, o Covid-19, ou coronavírus, como queiram chamar, sendo extraordinário, com certeza eles já estão do lado de fora. Eu não tenho dúvida disso. Dúvida alguma de que aquelas pessoas que esqueceram os buracos negros, né? Se pautaram em sóis, fizeram amizade com as pessoas, estão hoje planejando novos empreendimentos, novas realizações, novas satisfações, estão vivendo e sobrevivendo nesta pandemia. Na realidade, estão fazendo, então, aí, né, da verdadeira limão, né? O que a gente gosta, uma limonada. Então, é isso que é essa pandemia. Em síntese, Marcos e colegas, e parabéns aí ao presidente Ferrúcio, Zé Alberto, obrigado pela referência da palestra de ontem que nós tivemos, né, conjuntamente lá com o vice-governador. A minha pergunta é no sentido o que fazer para que as pessoas não entrem ou saiam daí? Eu tenho colegas, né, que estão focados na pandemia e não tem jeito de tirar, certo? O que eu posso ajudar esse tipo de pessoa? Como é que eu faço? Saia dessa, meu cara. O cara está... Eu sei o buraco que ele vai entrar numa depressão, provavelmente. O que a gente pode fazer a mais, né, de útil para auxiliar essas pessoas a superarem esse momento? Essa é a pergunta. Obrigado. A primeira coisa para tirar alguém do buraco é não entrar no buraco, né? Porque se você entrar no buraco, vão ser 2 para sair. Então, assim, eu sempre levo isso comigo. Eu fico na luz e digo para o cara, venha para a luz, venha para a luz. Eu como palestrante motivacional,
eu confesso que eu não tenho o poder de Jesus Cristo e nem Jesus Cristo continua tendo esse poder. Se Jesus ia ser uma piada. Se Jesus voltasse aqui na Terra agora, o pessoal ia dizer que era fake, né? Ele ia fazer uns milagres e o pessoal ia dizer, vamos lá, isso aí é hipnose, isso é truque, isso é charlatanismo. Ele ia ser crucificado do mesmo jeito. Então, assim, e hoje na internet, né? Ele ia ser crucificado em vez de uma cruz, ele ia ser crucificado na internet. E tem pessoas no universo, viu? Infelizmente, Nelson, você sabe, que se Jesus andar com ele o tempo inteiro, na hora que Jesus se afastar para dormir, ele volta a ser o que ele era. Por quê? Porque ela faz questão de se vitimizar, faz questão de se culpar para ter um ganho secundário. Tem muitas pessoas que são negativas para ter um ganho secundário. Essas eu vejo muito. Mas aquela pessoa que você tenta ajudar, traz para a reunião do IEP, onde só tem pessoas que querem encontrar soluções, pessoas que poderiam estar aí, como bem disse seu Ricardo, aí seu Ricardo poderia estar lá, velho, brincando com os netos na praia, isolado na casa dele de boa, mas ele está aí, usando a inteligência dele, compartilhando o tempo, a energia, a vontade para retomar esse Brasil, retomar os problemas, soluções. Se o cara está cercado de pessoas que são faróis e o cara continua sendo na escuridão, sabe o que você faz? Dá cartão vermelho, fala, meu irmão, lamento muito, mas sinto muito, mas eu não faço milagre. Eu, por exemplo, eu tento muito. Eu tento ajudar as pessoas, mas tem pessoas que não querem ser ajudadas. Infelizmente, é a verdade. Tem pessoas que se vitimizam muito para ter um ganho secundário. Tipo assim, eu vou ser assim, tadinho, triste, mal, porque eu tenho uma desculpa para não dar certo. Minha vida não deu certo porque eu já sou coitadinho, a minha vida é sofrida, entendeu? Então, tanto que eu tenho uma irmã que é surda, né? Eu tenho uma irmã que é surda. E ela já morou na Espanha durante 7 anos, né? E eu tenho uma irmã que é enfermeira-chefe, que está agora trabalhando contra o Covid, que a minha irmã, essa é minha irmã, que é enfermeira-chefe, ela é bem negativa, né? Ela morre de medo de morrer. E ela trabalha com enfermagem, imagina. E ela nunca saiu do Brasil, só foi ali nos Estados Unidos, porque meu irmão mandou a passagem para ela. Ela morre de medo de viajar. E minha irmã, que é surda, já deu a volta na Europa toda de mochila, já andou pelo Brasil inteiro, né? E aí eu falo para ela, para essa minha irmã que fala, eu falo assim, tá vendo aí? A que é deficiente da nossa casa, a tal da que é deficiente, que não tem deficiência nenhuma, já ganhou de você. Ela fala, mas o problema é que ela é corajosa, né? Minha deficiência é ser covarde. Então, assim, cada um de nós temos uma deficiência, né? Então, acontece. Infelizmente, a deficiência da minha irmã lá é ser covarde. Ela nunca vai cultivar a coragem dela mesma. Então, por mais que a gente fale, não adianta. Legal. Marcos Nadolny, por favor. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente Horácio. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ferruccio. Obrigado pelo convite, tá? Eu escutei atentamente o que o Marcos falou e eu vou ser muito breve aqui num pequeno testemunho, tá? De que o que ele falou é uma coisa absolutamente verdadeira, tá? E tem um teor muito poderoso. Nós estávamos com um projeto numa fase que iríamos começar os testes numa fábrica aqui em Curitiba, bem na hora que entra o Covid. Então a gente foi impossibilitado de entrar na fábrica e aí todo mundo aqui na startup se olhou, e agora o que a gente vai fazer, né? Então a gente olhou para aquilo que a gente estava fazendo lá na fábrica, que era sensoriamento das máquinas, e acabamos tomando a decisão de, ao invés de cada um ir para sua casa e aguardar essa pandemia terminar, a gente se uniu aqui e começamos a trabalhar num projeto que tinha startado ali junto com a pandemia. Em 40 dias a gente colocou um protótipo no ar, inclusive a gente já testou. Uma coisa que eu percebi é que nesse momento de pandemia, com todas as pessoas que a gente tentou conversar para nos ajudar e agregar, como o Marcos falou, todo mundo estava receptivo. Foi muito receptivo, foi muito fácil fazer as coisas. Em 40 dias nós colocamos o protótipo para testar. E hoje a gente está sendo bem visto aí na mídia, né? Tem várias situações aí que o pessoal está divulgando o trabalho. O protótipo agora começou a ganhar corpo. Tem várias empresas que estão batendo na nossa porta porque têm interesse pela solução. Então é só para dizer que o fato de você procurar as pessoas, aquelas partes que a gente poderia se beneficiar de uma expertise de um outro grupo que pudesse acelerar, né? Porque a grande sacada do Covid é que ele acaba fazendo com que tudo tenha que se acelerar. E aí você só consegue levar as coisas realmente em frente com quem realmente tem capacidade de transformação.
E ele é como se fosse um filtro, entende? Você realmente consegue distinguir quem tem capacidade de transformação de quem assim não abraça assim o desafio. Então, aqui na empresa, assim, foi muito bacana. Eu até estou falando aqui, e eu tenho para confessar para vocês que eu até tenho trabalhado mais que antes da pandemia, tá? Então, eu só queria dizer que todas as coisas que ele falou, criar alianças, ir em frente do problema, olhar aquilo que você tem de melhor e buscar pessoas que possam completar isso e te tornar mais competitivo, eu acredito que essa é uma alternativa que nós temos aí à nossa frente e é a grande lição que eu acredito que o Corona nos trouxe. Parabéns pela as palavras aí, Marcos. Eu acho que foi sensacional e eu fico muito feliz de ter recebido o convite do Ferruccio para ter a oportunidade de ouvir você falando. Parabéns mesmo, cara. Obrigado. E antes de passar para o Ferruccio a palavra, eu vou dar um presente para todos vocês. Eu coloquei um link aí. É um e-book que eu escrevi durante essa crise, agora, que fala sobre gatilhos emocionais, tá? Tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Então, é gratuito. Quem quiser é só baixar aí, está no meu site, marcosouza.com.br/ebook-cadastro. Aí você põe seu nome, seu e-mail, né? E aí você baixa lá. E, mais uma vez, antes de passar para o Ferruccio, eu vou dizer para vocês, sejamos humildes. Engenheiros precisam entender aonde é fraco também. Engenheiros são poucos que sabem vender. Uma das competências que vocês precisam nessa crise é aprender a vender. Por quê? Porque vendas é quando você volta da caça com uma bala só e tem 2 leões para matar. E se você não tiver a bala certa e não souber atirar, não vai adiantar. Então, muitas vezes você tem um excelente projeto, você tem um excelente produto, mas infelizmente a maioria dos vendedores, dos engenheiros que eu encontro, eu sou especialista em vendas de grandes tecnologias. Hoje eu sou especialista em vendas de equipamento de segurança, de incêndio, controle de acesso, building systems, sistemas de automação. Para você ter uma ideia, essa garrafa aqui é de uma convenção que eu tive agora no México, antes da pandemia. Eu faço normalmente 3 convenções internacionais por mês. Essa aqui foi da Carrier. A Carrier é uma da maior empresa de ar-condicionado industrial aí do mundo e eles compraram uma empresa gigante no mundo de automação. E eles, basicamente, eles compraram a empresa que inventou o termostato, para você ter uma ideia. Então, assim, eu tive nessa convenção e o CEO me falou assim, Marcos, você falou uma verdade que a gente precisava ouvir. Engenheiro não sabe vender. Era inacreditável a quantidade de promessas, de projetos grandes que os engenheiros dessa empresa gigante perdiam por não ter, primeiro, humildade para aprender a vender e, segundo, a técnica para vender. Você tem que saber vender, meu amigo. Se não vender, o que vai acontecer? Na época da pandemia, o cara vai escolher muito bem onde vai colocar o dinheiro dele. Então, ele só vai colocar o dinheiro aonde ele encontrar não só melhores soluções, mas quem venda bem. Então, fica atento aí. Eu vou colocar mais uma vez e eu peço que vocês me ajudem a ajudar mais pessoas. Isso a gente vai fazer um trabalho aqui para ajudar mais pessoas também. Lógico que eu estou vendendo meu conteúdo, mas a gente tem que levar esse conteúdo de vendas para os engenheiros aqui do Paraná para que eles possam aprender a vender, porque assim são 400 minutos que eu gravei de 15 anos de experiência para o cara aprender a vender, e é um engenheiro ensinando a vender. Então, eu não vim com conhecimento de livro, é conhecimento prático. Então, fica aí mais uma vez o link, aproveita o desconto que eu fiz para o IEP e compartilhe, viu, Ferruccio, no grupo aí do IEP, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Para você ter uma ideia, o curso em vez de ser 397, eu fiz por 197 e você pode pagar em 12 vezes. Então, algum engenheiro vai ter R$20 para pagar ou R$15 para pagar no mês com cartão de crédito e que esses R$15 pode impactar um projeto de 1 milhão. Pode ser o decisivo para um projeto de 100 mil, de 10 mil, de 100 mil, de 1.000, de 500, de R$20. O importante é que a gente precisa investir em competência, não em conhecimento somente, competência, tá bom? Marcos, a gente fica feliz quando você toma uma iniciativa dessa, primeiro pelo nível de relacionamento que nós temos. Você já faz parte da casa do Instituto de Engenharia, você sabe disso. Nós temos você no coração pelas tuas apresentações que você fez. Essa declaração do engenheiro Marcos Nadolny
é uma pessoa que frequenta o Instituto de Engenharia e é um grande batalhador e é um exemplo para esse tipo de abordagem que você está fazendo. Para ser objetivo na corrida do nosso tempo, o engenheiro José Carlos Conceição faz uma pergunta para você, Marcos. Marcos, qual a relação do medo e ansiedade? Os dois andam juntos? Eu acho que são primos, hein? Porque assim, ó, o medo, a gente tem muito medo do que talvez nem vá acontecer. E a gente fica ansioso do que pode acontecer. Lembra a história do filme mental que você viaja para o futuro, né? O cérebro, ele é uma máquina do tempo, gente. O cérebro é uma máquina do tempo. Quer ver? Qual é a fila de perguntas? Eu vou fazer todos viajarem no tempo. Eu quero que vocês lembrem da primeira casa que vocês moraram. Qual era o ambiente da casa que vocês mais gostavam de ficar? Eu quero que vocês lembrem agora o nome do primeiro cachorrinho de vocês. Lembra dele agora. Vocês foram lá longe, bicho. Aí agora eu digo assim, ó, me lembra então a última vez que vocês se reuniram aí. Aí eu trouxe vocês mais para perto. Aí eu digo assim, agora vamos fazer o seguinte, vamos lembrar daqui a 10 anos, onde a gente vai estar daqui a 10 anos. A gente vai marcar outra live, vai estar junto. Quem é que vai estar aqui, quem é que não vai? A gente pode imaginar como é que vai ser minha casa dos sonhos lá na frente, como é que vai ser minha casa da praia, como é que vai ser o projeto que eu vou fazer um prédio. Então, tanto que as pessoas usam o mesmo mecanismo. O que o projetista faz? O projetista ele usa o cérebro para viajar no tempo futuro, desenhar uma peça e trazer ele para o presente e transformar ele em realidade. A pessoa que tem medo usa o mesmo procedimento. Ele usa a mesma tecnologia cerebral. Ele viaja no tempo, só que só imagina a desgraça. Ele fica nervoso, fica ansioso. Porque eu vou morrer. Porque eu vou ficar pobre. Porque minha empresa vai quebrar. Porque... Aí ele fica ansioso de uma coisa que não aconteceu ainda. Então, ele sofre duas vezes. Ele sofre hoje e sofre no dia se acontecer, porque muitas vezes não acontece, né? Então, quantas vezes já aconteceu da gente ter coisas que a gente sofreu por antecipação e não aconteceu? Então, eu acho que é bem priminho ali, tá? Agora, um psicólogo falaria melhor que eu, mas eu acho que os dois estão muito interligados, porque eu posso ter medo de coisas do passado voltarem a acontecer e posso ter medo de coisas do futuro que não aconteceram acontecer, né? Eu gosto de contar uma piada aqui. Eu falei, o pessoal riu muito, então o presidente vai... como ele riu muito, eu acho que ele autoriza eu contar de novo. Eu tinha um colega que é pastor na igreja lá de Guarapuava, a igreja presbiteriana. E nós lutávamos jiu-jitsu na Gracie Barra. E aí teve um concurso de jiu-jitsu na cidade e eu me inscrevi, porque eu sou competitivo e tal. Aí eu cheguei para o pastor e falei, e aí, pastor, a gente tem a mesma faixa. Não vai se inscrever, não? Cadê sua fé? Olha só, direto, né? Cadê sua fé em Deus? Aí ele falou, fé em Deus eu tenho muito, eu só não tenho fé em mim mesmo. Se eu for lá, eu vou tomar um pau que eu vou me acabar. Entendeu? Então, muita gente tem muita fé em Deus e esquece de ter fé em si mesmo, entendeu? Então, aí fica também outra dica, né? Então, tenha fé em você, tenha fé em Deus, né? E aquela outra brincadeira da progressão geométrica, se der tempo eu faço, tá, Ferruccio? Aquela história dos ancestrais, se der tempo. Não, você tem todo o tempo, se você quiser, por favor. Essa foi a última pergunta que foi colocada. Por favor, se você quiser dar continuidade à sua progressão. Então, eu vou concluir com essa história, porque assim, eu falei 1h20 aqui, eu acho, uma hora que teve as outras intervenções. E talvez tem gente que ainda está em dúvida se deve ser extraordinário ou não. Às vezes o cara fala, isso é marketing, né? Isso é o Paraíba vendendo rede aí, arrumou uma palavra bonita, extraordinária, e quer convencer a galera aqui igual a vende rede. Gente, olha só, preste atenção. Cada um de nós temos um pai e uma mãe, porque eu acredito que aqui todo mundo nasceu de um ovo fecundado por espermatozoide, né? Então, até que prova o contrário, nós não somos igual um vírus que usa o material proteico de uma célula. Então, a gente nasceu de um óvulo fecundado por espermatozoide. Agora, se foi de proveito, se foi sexo, onde foi feito isso aí, tudo bem, não quero saber. Mas tem um pai e uma mãe aí no meio. Se nós temos um pai e uma mãe, somos dois ancestrais diretos. Cada pai, o nosso pai tem um pai e uma mãe, e nossa mãe tem um pai e uma mãe. Então, nós temos 2 ancestrais imediatos e 4 ancestrais da segunda geração. Ou seja, nós temos 2 pais, 4 avós. Aí nós temos 8 bisavós, nós temos 16 tataravós,
nós temos 32 tetravós, 64, né, pentavós. Nelson, me ajuda aí. Nós temos 64 pentavós, nós temos 128 hexavós, nós temos 256 heptavós, 512 octavós, certo? 512 octavós. E eu vou mais longe. Que é 1024 nonavós e 2048 decavós. Olha só, ou seja, pegando 10 gerações para trás, que é deca, uma geração em torno de 30 anos, nos últimos 300 anos, se eu somar todos esses números, vai dar, segundo o engenheiro Nelson, acostumado a fazer exponencial, vai dar 4.094 ancestrais, gente. 96. 4.096. 4.096 ancestrais que passaram nessa terra para que a gente estivesse aqui. Agora, eu digo a vocês, vocês vão ter coragem para dizer, muitos de vocês aqui, tudo de olho azul, nariz bonito, filho de polaco, italiano, ucraniano, alemão, inglês, vocês vão ter coragem de dizer agora, para esses ancestrais, que o problema que vocês têm agora é grande, vão ter coragem. Outro dia eu gravei um vídeo para um amigo meu que é presidente da Associação Comercial de Guarapuava, o Mazoquim. Aí ele me pediu um vídeo motivando o pessoal. Eu falei assim, gente, vocês estão com dificuldade porque a loja de vocês não está aberta nessa avenida aí? Imagina quem fez essa cidade, que chegou aí só tinha mato, só tinha araucária. Imagina os primeiros, os tataravós, os decavós de vocês aí, que chegaram não tinha porra nenhuma, só tinha mosquito e araucária. Vocês querem dizer que a atividade de vocês é maior do que desse povo? Esse povo morreu, deu sangue, suor, para você estar aqui. Então, nós temos esse compromisso. Nós temos 4.096 ancestrais para honrar, e a gente tem que ser extraordinário para isso. A gente ficou 9 meses na barriga da nossa mãe, 9 meses vezes 30 dias, dá 270 meses. Né? E tem mais, a gente ainda tem 4.094 descendentes aí pela frente. Então, bicho, se prepara aí, tá? Então, tu tem razão demais para ser extraordinário. Legal, Marcos. E na próxima reunião do IEP, quando alguém não souber dessa live, aí vocês começam assim a história, tá? Igual a mim, quando o cara quiser ser ordinário. Quantos avós você tem? Quantos bisavós vocês têm? Aí pronto, aí você já deixa a conta pronta lá, impressa. Legal, Marcos. Você está sendo muito feliz, como sempre foi e é quando participa conosco. Parabéns pela tua apresentação. Eu só queria reforçar, engenheiro Horácio, que esse trabalho todo que está sendo feito, nós temos um grupo, uma equipe do Instituto de Engenharia, de colaboradores que nos ajudam em todos os sentidos, fazendo com que a gente tenha esse sucesso, trazendo uma pessoa de sucesso extraordinária como você. Queria reforçar que, junto desse trabalho, nós temos alguns parceiros, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que também nessa relação de colaboração, como você bem colocou, juntos estamos desenvolvendo atividades virtuais para enaltecer, para fortalecer e para dar mais conhecimento para os nossos associados e participantes das nossas lives. E, de forma igual, o pessoal da revista O Setor Elétrico e da Sinase, que é um seminário que é feito no Brasil inteiro, e, por conta disso, o trabalho está sendo feito como está acontecendo. Eu queria deixar a palavra agora, pelo adiantar da hora, do nosso vice-presidente, José Alberto, para as palavras finais. Está errado, não deixaram eu falar. Um abraço. Opa, eu não vi o seu... Desculpa, eu não vi o seu microfone. Não. Eu acho que existe um problema. Eu sou velho, tenho mais de 70 anos, eu acho que eu posso estar operando errado, mas eu primeiro queria parabenizar o Marcos pela sua excelente palestra, pela sua maneira de agir, pela diretoria do IEP, pelo seu presidente, e no seu presidente agradecer a toda a diretoria. E, como eu sou velho,
essa palestra deveria ser colocada no WhatsApp, ou não sei aonde, que todo mundo pudesse assistir. O Brasil hoje, a partir dessa época, que nós temos um compliance, eu que não tinha no meu tempo o problema do compliance, que quando eu recebi, quando eu era noivo, lá em 1900 e pico, uma máquina que só uma calculadora que só fazia 5 operações: a soma, a divisão, a multiplicação, a raiz quadrada, e que custava $1.000, e que hoje você compra por menos de R$1, nós temos que pensar que o Brasil, hoje, dentro de um esquema de compliance, de resolver o problema, de ver um país que nós somos e que nós temos que defender o nosso país, acabar com o problema que o Brasil assiste, que tudo tem o jeitinho brasileiro, e que o jeitinho brasileiro acabou, isso faz com que eu me sinta realizado naquilo que eu ensinei para minha família e para a família. Marcos, parabéns pela tua palestra e parabéns pelo IEP, que está fazendo isso que eu nunca imaginei. Por exemplo, meu avô, quando o Brasil chegou na Lua, ele dizia que isso não existia, que isso era uma coisa de louco. Então, um ótimo final de semana a vocês e tudo de bom. Um abraço. Parabéns, engenheiro Raul, pelas tuas palavras. Só peço desculpas pela não conseguir ter observado a sua manifestação. Parabéns, engenheiro José Alberto, por favor. Só me resta, como vice-presidente, cumprimentar novamente o Marcos pela sua apresentação, que realmente nos colocou a fazer uma reflexão muito grande. E suas oportunidades nesse Travou aí. Pode falar, José Alberto. Então, voltando, Bruno, então eu gostaria então de agradecer a participação, pelo que eu vi aí, foi muito grande e realmente é mais um feito do nosso Instituto de Engenharia, aí pela promoção, pela ideia do nosso presidente Horácio, e gostaria de cumprimentar, assim como fez o nosso diretor técnico, a todos os nossos colaboradores. Como o Ferroso não falou, eu na sua pessoa, Bruno, que você está aí na retaguarda, eu gostaria de cumprimentar todo o nosso corpo, não só técnico, mas com nossos funcionários. Então, eu desejo um bom final de semana para todos e que Deus nos ajude, que essa pandemia acabe o mais rápido possível para nós entrarmos novamente com tudo, olhando para o futuro. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, Horácio. Só queria agradecer ao Marcos a gentileza dele e parabéns mais uma vez, Marcos. Foi excelente. E muito obrigado pela presença de todos vocês. E obrigado também pelas palavras do Raul, que foi... Olha, Raul, muito bom. Muito obrigado. Um abraço a todos.